Nessa aula de hoje vamos falar sobre a Revolução Inglesa, que é dividida em duas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Bom, para a gente entrar nesse assunto é importante primeiro que a gente fale um pouquinho sobre a dinastia dos Tudors. Bom, a dinastia dos Tudors ela foi uma casa que governou a Inglaterra por um bom tempo, que tem como principais representantes do seu governo o rei Henrique VIII e também Elizabeth I, sua filha. Bom, Henrique VIII é aquele rei famoso por ter criado a igreja anglicana em 1534, por estar interessado em casar com a sua amante Ana Bolena, mas não obteve autorização do Papa da época para que isso acontecesse, para que ele acabasse e anulasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Além disso, ele estava interessado nas terras da igreja católica na Inglaterra, que era uma igreja muito rica, tinha muitas terras, mas todo esse dinheiro ia para Roma e não ficava com o rei inglês. E isso acabou fazendo com que ele se interessasse também em destituir o poder da igreja católica em seu território. Bom, chega uma hora que Henrique VIII morre e quem assume o trono é Elizabeth I, sua filha. Elizabeth I, ela estimulou as ações dos corsários, que eram os piratas. Ela estimulou as idas às terras na América para o desenvolvimento comercial. Estimulou também o comércio e a manufatura, além de conceder monopólios de comércio. Então ela foi uma rainha que desenvolveu em muito a estrutura comercial da Inglaterra na época. Acontece que Elizabeth I morre também e, por não ter herdeiros, o trono inglês é passado para Jaime I. Jaime I era da Escócia. Então, com o fim de Elizabeth I era conhecida como a Rainha Virgem, a rainha que não teve herdeiros, Jaime I assume o trono da Inglaterra, só que Jaime I tinha um ideal absolutista, aquele ideal do direito divino do rei. Então ele comandava tudo conforme a sua cabeça, e isso acabou gerando um pouco de problema na população inglesa, também um grande problema entre o rei e o parlamento. Por conta desse ideal absolutista, aquele ideal do Le Stat c'est moi, do Luís XIV, né? Embora Luís XIV seja francês de qualquer forma. O que acontece é que Jaime I morre e aí assume o seu trono Carlos I. Carlos I era filho dele, mas tinha os mesmos ideais do pai. Ele também, para piorar a situação, casou com uma católica, Henriqueta Maria da França, e isso causou uma reaproximação entre os católicos e os anglicanos e acabou acirrando uma perseguição com os presbiterianos e os puritanos, que viviam em paz na época dos governos de Elizabeth e Henrique VIII. Ele decide então promulgar um imposto a mais para aumentar a renda da coroa, que estava passando por bastante dificuldade. Bom, em 1628 o parlamento obriga o rei a assinar a petição de direitos, em que ele não poderia instituir mais nenhum imposto sem a autorização do parlamento. No ano seguinte, ele fala, bom, se é assim, então eu dissolvo o parlamento, e ele acaba governando sozinho por 15 anos. Chegou uma hora que ele passa a instituir um novo imposto para conseguir controlar a economia da Inglaterra. Isso gera uma satisfação muito grande na população, além do monopólio do comércio, de altos custos da coroa, e por conta de conflitos religiosos, ele passa a se tornar um rei muito detestado pela população. Bom, ele convoca o parlamento, então, para tentar resolver essa crise, só que o parlamento obriga ele a assinar a petição de direitos novamente. Então, o que ele faz? Ele passa a perseguir alguns membros do parlamento, principalmente os membros da Câmara dos Comuns. Bom, é bom a gente explicar aqui como é que funcionava o parlamento inglês, que o parlamento era dividido em duas casas, a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns. A Casa dos Lordes, ela era representada, tinha como integrantes os lordes, a alta aristocracia, a alta nobreza da Inglaterra e também o clero da igreja anglicana. Já a parte da Câmara dos Comuns, da Casa dos Comuns, era ocupada pela população um pouco mais baixa, né? Aquela burguesia
os gentlemen, alguns donos de terra, aquelas pessoas que conseguiram enriquecer através do trabalho e não através de uma nobreza, de um cargo vitalício. É importante também frisar que a Casa dos Lordes, a Câmara dos Lordes, tinha cargo vitalício, tá? Aquilo era para a vida toda e passava de pai para filho. Já o pessoal da Casa dos Comuns eram eleitos, tá? Então existe também uma relação de diferença, de desigualdade entre as duas casas. E o rei, na verdade, foi atrás aí do pessoal da Casa dos Comuns. Toda essa ação gerou uma reação. Aconteceu uma guerra civil chamada de Revolução Puritana. Então o parlamento, né, que representava também, era defendido pelos presbiterianos e pelos puritanos, lutou contra o rei, defendido pelos católicos e pelos luteranos. Bom, acontece que a organização do exército do parlamento era uma organização mais moderna, era o exército novo tipo. Bom, eles tinham uma organização mais moderna, uma organização hierárquica melhor, os batalhões eram um pouco mais livres. A hierarquia acontecia de uma forma mais meritória, então o membro do exército conseguia crescer na hierarquia da tropa de uma maneira mais meritória, e eles eram liderados por Oliver Cromwell. Esse é um nome importante, a gente tem que lembrar dele depois. Continuando com essa batalha, os presbiterianos começam a perceber que os puritanos estão um pouco agressivos demais, estão com ideais muito revolucionários. Então, enquanto os puritanos estão mais ocupados com a parte da guerra, os presbiterianos começam a tentar tomar conta da Casa dos Comuns no parlamento. Bom, eles começam até a tentar defender algum tipo de ideal monárquico, porque estavam percebendo que estavam muito revolucionárias as ideias da parte puritana. Nesse meio tempo, o rei Carlos I é preso, só que depois de algum momento ele consegue fugir. E depois que ele foge, ele prepara um exército para retornar e tentar atacar o exército do parlamento. Bom, quando ele retorna e tenta atacar, ele não consegue sucesso. Ele é preso e aí sim ele é condenado à morte, tá? Ele é condenado à morte. Oliver Cromwell consegue alcançar a vitória nessa guerra civil e nós passamos a ter um momento de república, República de Cromwell, ou também conhecido como Commonwealth, tá? Então aqui tem fim a Revolução Puritana na Inglaterra. Agora então, na República de Cromwell, quem exerce o governo é um Conselho de Estado liderado pelo próprio Cromwell, tá? Ele dissolve a Câmara dos Lordes do Parlamento inglês e com isso também extingue alguns impostos que eram considerados abusivos da época. Cromwell também promulga os atos de navegação, que dizia que todo o produto que fosse comercializado para a Inglaterra deveria ser transportado no mar inglês, no território inglês, por navios ingleses. Isso fez com que a indústria, naval inglesa se desenvolvesse, além do próprio comércio inglês. O problema é que isso não foi suficiente para resolver os problemas da guerra civil. A alta dos preços dos itens básicos de vida, a redução do valor do salário, a escassez, a baixa fertilidade na produção agrícola, isso tudo fez com que a Inglaterra passasse por uma grande época de dificuldade econômica também. Além disso, as revoluções, os rebeldes que se levantavam contra o governo do Oliver Cromwell eram massacrados impiedosamente por ele, o que acabou fazendo com que ele fosse taxado de tirano pela própria população. Por fim, pressionado pelos conservadores e pela ala dos radicais, ele resolve dissolver o parlamento e acaba governando sozinho a Inglaterra. Bom, chega um momento que, como todo mundo, ele morre e quem assume o seu lugar é o seu filho Richard. Bom, o problema é que o Richard não tinha os mesmos contatos, não tinha o mesmo conhecimento, a mesma habilidade para governar. Isso favoreceu com que os presbiterianos, numa jogada política, colocassem no trono novamente Carlos II. Carlos II é filho de Carlos I, aquele rei que foi morto lá atrás por Cromwell e pela Revolução Puritana.
Aqui então nós temos o restabelecimento de uma monarquia na Inglaterra. Bom, então nós temos aqui agora o governo de Carlos II. Carlos II foi um rei que conseguiu desenvolver o comércio, desenvolver a manufatura, estimulou a ciência através do método experimental e também promoveu uma reforma educacional. Acontece que essa rixa entre o rei e o parlamento ainda continuava, herança daquelas guerras anteriores que aconteceram. Bom, Carlos II morre sem deixar herdeiros e quem assume o trono é o seu irmão Jaime II. Jaime II tinha uma certa amizade com os católicos e ele acabou cancelando, suspendendo um imposto que era cobrado exclusivamente dos católicos por motivos religiosos. Além disso, ele também coloca algumas lideranças católicas em cargos de poder na Inglaterra. Isso faz com que o parlamento se revolte, derrube Jaime II do trono e coloque em seu lugar Guilherme de Orange, que era parte do governo da Holanda e era casado com Maria Stuart, que era filha de Jaime II. Essa então é a Revolução Gloriosa. Bom, a Revolução Gloriosa ela tem uma característica muito importante que é não houve derramamento de sangue. Foi uma revolução puramente política, tá? Acontece que a Revolução Gloriosa institui na Inglaterra uma monarquia parlamentar constitucional, tá? Assim que Guilherme de Orange ele assume o trono da Inglaterra, ele é obrigado a assinar dois documentos. O Ato de Tolerância, que concedia liberdade religiosa a todos os cristãos, com exceção dos católicos, e a Declaração de Direitos, que fazia com que todo cidadão devesse ser julgado por um tribunal específico e que o rei não poderia criar nenhuma lei e nenhum imposto sem a autorização do parlamento. Então a gente pode perceber que no fim da Revolução Inglesa, o grande vencedor foi o parlamento. Então o parlamento passa a ser frequentado pela burguesia e essa burguesia começa a desenvolver mecanismos de leis de imposto que favoreceria o comércio, favoreceria o lucro e isso faria com que, diante de todo o arcabouço, toda a fundação inglesa, todo o desenvolvimento econômico inglês, promovesse o que mais na frente nós vamos estudar como Revolução Industrial, tá bom? Um abraço, até a próxima!